Bom, eu soube que a Isabela nasceria com mielo. Eu estava grávida de 16 semanas. Foi no primeiro ultrassom. A hora que o médico passou, eu observei o monitor e eu percebi que no final da coluna tinha alguma coisa que subia e descia. E aí eu perguntei para ele o que era aquilo. Aí ele falou: Eliane, é exatamente aí que a gente tem um probleminha chamado mielomeningocele. Na hora foi muito difícil ouvir isso, até porque eu tentava lembrar o que era, pela minha formação acadêmica, e não conseguia lembrar o que era. Eu sabia que era uma coisa ruim, mas que não conseguia vir na memória o que era. Mas ele foi um médico muito especial, porque ele soube, naquele momento, me passar todas as informações do que era mielomeningocele. E ele falou: Eliane, eu estou do teu lado, eu vou te ajudar com a busca dos profissionais que você vai precisar, e junto a gente vai conseguir vencer. Fiquei com muito medo, porque o meu marido estava viajando, e aí o medo maior foi: será que ele vai aceitar essa criança? Será que ele vai continuar me amando? Será que a gente vai ficar junto? Porque sempre tem aquela coisa, quando tem um filho com problema, sempre a culpa é da mãe e o pai nunca quer participar. Mas aí eu esperei o Moacir chegar, contei para ele, ele foi muito carinhoso, me apoiou, ele falou: não, Lia, a gente está junto e vamos procurar fazer o que é melhor para você e para a bebezinha. Então esse foi o sentimento que eu tive no momento da notícia. Eu acho que o que foi mais difícil foi a busca, encontrar os profissionais que falassem pra gente coisas que realmente iam acontecer, coisas positivas, porque nesse momento todo mundo que você procura falar não vai andar, não vai fazer nada, vai usar só cadeiras de rodas. Aconteceu de um médico até que a gente procurou na época da gestação. Ele falou: não, talvez ela nem sobreviva. Então, assim, eu acho que o que foi mais difícil foi encontrar uma equipe médica, um hospital que tivesse uma neonatologia boa, com uma UTI, como a gente já sabia que ela ia ter. E acho que o que foi mais fácil foi a união, né? Eu acho que o que foi, para mim, mais surpreendente foi, assim, a união que aconteceu entre eu e o meu marido. A gente se uniu, a gente se fortaleceu mais para conseguir buscar tudo isso. A gente, na época, a gente ficou assim com dúvida se falava ou não para a família. Aí eu falei que eu não ia aguentar isso sozinha, que ia ficar difícil. Então a gente optou por contar para as duas famílias. Só que aí a gente sentiu que os avós, principalmente, ficaram muito abalados. Então nós tivemos que dar apoio a eles. Então o que foi mais fácil foi a união entre eu e o Moacir. E o que foi mais difícil foi contar tudo para a família e buscar ajuda médica. Quando eles são bebês, parece assim, tudo difícil, mas é como um bebê normal, né? Um bebê que faz xixi, um bebê que mama, um bebê que vomita, um bebê que tem fralda. As dificuldades vêm com relação à cirurgia que é feita, então curativo, mas aí vai crescendo, vai mudando. A Isabela, principalmente, nasceu com várias alterações, então no começo foi bem difícil, mas depois a gente vai se adaptando. Eu acho que o mais importante é a gente, como mãe, não ter medo. Assim, tem que fazer a sondagem? Vamos fazer a sondagem. Tem que fazer um curativo, porque machucou com o aparelhinho, com a órtese da perninha? Vamos fazer o curativo. É não ter medo. E aí eu acho que o dia a dia fica mais leve. Hoje a Isabela, com 12 anos, ela tem um dia a dia bem apertado. Então, assim, tem a sondagem 4 vezes ao dia, tem a escola, tem as terapias, mas com o tempo vai ficando mais leve, né? Você vai conseguindo entrar no ritmo. E ela hoje, com 12 anos, me ajuda muito. Então eu falo: Isabela, ela é cadeirante, então eu adaptei o banheiro para ela, então eu abaixei a pia, o espelho, então a gente acaba de almoçar, a gente tem horário para ir para terapia. Isabela, ó, tá na hora de escovar o dente. Ela vai sozinha, escova o dente, claro que eu repasso, né? Tem que olhar, porque já viu, né? Mas Isabela, tá na hora de fazer lição, então eu adaptei a mesa do quarto dela para ela estudar também. Então hoje eu tento, assim, no dia a dia, fazer ela participar junto com responsabilidade. Porque eu tenho comigo assim, eu tenho que preparar ela para um futuro longe de mim. Não adianta, quando você tem um filho, eu acho que eu aprendi isso com o tempo, não adianta você querer poupar e proteger demais.
Porque eu acho que essa proteção, você acaba impedindo as experiências que ela tem que passar. E eu acho que o primeiro passo é a gente cuidar da nossa frustração enquanto mãe, que é uma criança que precisa de mais cuidado, que é uma criança que vai fazer no tempo dela, vai fazer mais lento. E aí com o tempo fazer com ela também. Isabela, vai fazendo, tentando deixar ela mais independente possível. Então o dia a dia nosso é esse, preparar ela para a independência dela. O futuro sempre dá um nó na garganta, mas eu pretendo preparar ela para que ela tenha um futuro feliz, que ela tenha um futuro mais independente possível e que ela busque os direitos dela, né? Que dentro da condição dela, que ela tenha os direitos como qualquer outra pessoa, a trabalhar, a ir ao cinema, se possível namorar, os direitos como qualquer cidadã, né? De poder ir a um banco, de poder ir à prefeitura. E eu sempre digo para ela, Isabela, dentro dos seus direitos, você lute por ele, você faça sempre o bem, mas tenha sempre força. Eu incentivo muito, porque uma vez eu li um artigo de uma fisioterapeuta, Isabela era bebê, e aquele artigo ficou muito na minha memória, que foi assim: nunca deixe a criança com mielomeningocele se acomodar na deficiência. E quando a Isabela era bebê, eu falei, mas será que isso é possível, né? Será que pode acontecer isso? E com o tempo eu fui vendo que era possível. Então eu me preocupei porque eu não quero que ela se acomode na deficiência dela. É difícil locomoção, é difícil adaptações nos locais, mas eu digo sempre a ela, lute pelos seus direitos. Então, assim, profissionalmente, eu acho que, assim, tem que ver a aptidão que ela vai ter e eu pretendo preparar elas para isso. Então, fazer um curso de inglês, uma computação, como ela é cadeirante, algumas atividades são mais difíceis, mas eu pretendo que ela tenha um futuro, assim, feliz. Que as mães tenham muita fé e, em primeiro lugar, que aceite ser criança, aceite o seu filho, aceite o seu bebê e acredite na reabilitação. Se ela acreditar que ele vai ser capaz, ele vai ser capaz. Não ponha um limite na vida do seu filho. Ele não tem limite.